futuro eu irei retornar ao Papo de Varanda, que tem pessoas que acompanhavam todas as quartas. É incrível como as pessoas ficam ligadas. Algo que me chamou muita atenção, teve um papo, Ozildo, no qual tinha 175 pessoas assistindo. Simultaneamente, que não é fácil para você não levar tanta fácil. gente lá para o canal. E ainda mais YouTube. no canal do YouTube. No YouTube, isso. Então, no Instagram é mais fácil, agora no YouTube é mais complicado. No YouTube é muito complicado, então assim, eu ficava impressionada com o alcance. Bacana, parabéns, mas foram excelentes entrevistas. E o bom fica lá, né, o tempo todo, como uma fonte de riquezas, de informações, enfim. São pessoas que fazem a história de Paulo Afonso, né? Você entrevistou várias e várias. Tem ideia de quantas pessoas, quantas personalidades você... Não, realmente eu não contei, mas são muitas. Mais de 50 pessoas, todas as pessoas conhecidas. E houve papos realmente muito ricos. Houve conhecimentos que nem eu sabia de algumas coisas que foi falada. Por exemplo, eu lembro do papo com Sávio Mascarenhas, que ele falou coisa do modernismo, que é algo que foi esquecido lá atrás e algo que eu não lembrava. Bacana, cara. Porque o Sábio, juntamente com o professor Luiz José, né, eles foram os idealizadores, né, da Semana do Modernismo. Fez muito sucesso em Paulo Afonso, foi bem bacana. A cultura de Paulo Afonso em evidência. É mais uma área que me parece que houve um retrocesso em Paulo Afonso, né, Dudé? Na realidade, Ozildo, o Paulo Afonso ele vem retrocedendo há muito tempo. Se você analisar as estatísticas, Paulo Afonso ele ficava, no ano de 2007, entre os 30 municípios do Nordeste, com maior PIB, maior desenvolvimento. Hoje nós estamos na 54ª posição. Então você veja, foram 24 posições que nós perdemos. Então isso mostra a falta de um bom gestor na cidade. Dudé, mas qual é o seu nome mesmo, Dudé? Dudé é um apelido, né? O meu, Dudé é apelido, mas é a maneira que todo mundo me conhece. Sim. Meu nome é José Mota. José Mota. E agora vai ficar Dudé Mota. Dudé Mota. De Itabaiana? Itabaiana, Sergipano. Sergipano. Mas com o título de cidadão Paulo Afonsino, né? Sim, com o título de cidadão Paulo Afonsino. De forma muito justa, muito justa. Que eu recebi, e o melhor foi pelas mãos de quem eu recebi. Pelas mãos de Macário, uma pessoa que me conhece das redes sociais, da cidade, que não tinha um vínculo de amizade. Isso que é o mais importante, é você receber um título de uma pessoa que não tem vínculo com você. Ou seja, sem interesse nenhum, né? O interesse, na realidade, público, de quem está legislando sabendo que a coletividade quer aquilo. E você, como contribui demais para a economia do município, para a geração de empregos, há tanto tempo, você falou aí, desde os 12 anos na feira, você começou e tal, enfim, então... Esse é um dos títulos aí de cidadão Paulo Afonsino que a gente pode dizer aqui que é justo, é o seu. Então, parabéns ao Macário pela iniciativa e à época também os demais vereadores que aprovaram esse título, né? Mas, Dudé, cara, você é empresário muito bem sucedido. Você tem a loja Conexão, não é isso? Conexão e JM. E a JM Joias. Você tem muitos funcionários. Nas redes sociais você... também está muito forte. Você tem uma vida bacana com sua família, tranquila. Por que você quer entrar na política? Ozildo, eu acredito que na nossa vida a gente precisa de desafios. Certo. E entrar na política para mim hoje é um desafio. É um desafio. Eu passei pelo desafio da Vitran e eu achei muito gratificante. E eu quero entrar na política. É um desafio bem difícil, mas é um desafio que eu estou pronto para enfrentar. Você se sente pronto? Eu me sinto muito pronto. Você participou, né, das últimas eleições, não como candidato, mas eu percebi que você se envolveu mais. Me parece que depois do que aconteceu com a Vitran, acho que nascia ali um novo Dedé. Aquele sentimento de injustiça e tal, porque logo após todo aquele processo de licitação envolvendo a transferência, a saída da Vitran e a entrada da Atlântico, você foi às ruas,
em carro de som, protestou lá em frente à prefeitura, tal, enfim, ali já nascia o Dedé político, né, que reivindica, que luta pelos seus direitos. Não saiu como candidato, poderia ter saído, mas você se envolveu, inclusive chegou a apoiar de forma bastante visível, né, sem medo, apesar de você ser comerciante, empresário, mas você deu a cara, você apareceu e disse: esse é o meu candidato, essa é a minha candidata. Então, Por que você se envolveu a partir daquele momento? Foi isso mesmo, esse sentimento de injustiça, de que precisaria mudar, fazer algo por Paulo Afonso? Eu acredito que quando eles tiraram a Vitran, uma empresa, como as pessoas dizem, pioneira, de 41 anos na cidade, de uma forma injusta, eles me injetaram uma nova força, eles me deram força para correr atrás de algo que realmente eu estava saindo da Vitran, mas eu poderia fazer muito mais por Paulo Afonso. Aquelas pessoas que trabalhavam comigo, meus colaboradores, eles poderiam conseguir algo a mais. Então, ou seja, quando eles tiraram a Vitran, eles acharam que tinha acabado com o Dedé, digamos assim. Porque muitos, Osildo, ligavam para os funcionários para saber se eu tinha efetuado o pagamento das rescisões. Então, era algo assim que me dava força para conseguir algo a mais. Então, imagine só, você tira a empresa, ainda você sai ligando para os funcionários para perguntar se o empreendedor lhe pagou para poder lhe defamar. Caramba, queriam lhe destruir então, viu? Meu Deus do céu. Só que assim, eu disse, eu saio, mas eu saio de cabeça erguida. Eu fico sem dinheiro, mas eu pago a todos os meus colaboradores, que já não ganhava muito, ainda ficar sem receber as suas contas, eu jamais aceitaria isso. Nem que para isso eu tivesse que vender tudo que eu tinha construído. Eu lembro, Osildo, algo muito chocante no dia do pagamento das rescisões, que chegava funcionário e dizia assim: não, desconte aí a multa rescisória. Eu dizia: não vou descontar, é um direito seu. Você trabalhou. Caramba. E esse é direito seu de receber. Não, mas é muito dinheiro que você está pagando. É muita coisa. Eu dizia: não se preocupe comigo. Esse dinheiro é seu por direito. Então foi algo realmente... Ninguém ficou sem receber? Nenhum funcionário e nenhum fornecedor ficou sem receber. Caramba. O fornecedor, na época que eu mais devia, na época eu estava abastecendo, eu pagava em 15, era no posto de gasolina, eu devia 100 e poucos mil, mas eu fui lá e disse: ó, eu não tenho dinheiro, mas eu tenho um cartão de crédito, vamos passar aí para 2 vezes. Quando a empresa, a Vitran, saiu, quando aconteceu essa mudança, você estava operando no vermelho, as contas estavam equilibradas, como é que estava a situação? Olha só, Zildo, as contas da Vitran, no mês de dezembro, janeiro e fevereiro eram meses mais difíceis, que eram meses de férias, mas a gente conseguia fechar no azul, sim, conseguia fechar. É tanto que houve essa licitação, quando ela veio, os números, eu vi quando eu estava vindo para cá, eu vi você falando que a Atlântico questiona que não está pegando a quantidade de passageiros. E que isso estava no contrato, né? Só que tem um porém. Por quilômetro, eles teriam que ter no mínimo 2,2 passageiros por quilômetro e eles estavam tendo só metade, 1,2. E por esse motivo, eles estão com um prejuízo, isso no ano passado, de 18 milhões de reais, é muita grana. Eu te pergunto, eu fiquei 8 anos na Vitran. A Vitran não me deu prejuízo. E por que eles, com 4 anos, estão levando 18 milhões de prejuízo? Quem passou os números para a prefeitura da quantidade de passageiro fui eu. Então, eu jamais iria passar números errados, porque até então, se eu passasse números errados, a prefeitura poderia dizer: ô Dedé, vem cá, como é que você está dizendo que pega tantos passageiros e você só tira nota de tantos passageiros?
Então era algo que jamais poderia colocar mais. Agora, eu rodava com 18 ônibus. Dia de domingo que as pessoas questionavam, eu rodava com 10. Eram 7 para o BTN, 2 para o Mochotó e 1 para o Centenário. Eles rodam hoje com 2 ônibus para o BTN, dia de domingo e feriado. Você rodava com quantos? Com 7. 7? De 7 para 2? Não, mas era 10, que a Disbem rodava com 3. Ah, tinha Disbem, isso era tu. Uhum. Ela rodava com 3 e eu com 7. Então era 10 ônibus para o BTN, dia de domingo e feriado. Hoje, isso vocês eram obrigados, estavam lá no contrato? Era obrigado. Na minha época, a gente tinha tabela. A gente obedecia uma tabela da prefeitura que eu não tinha direito. Muitas vezes peguei várias discussões com Francisco, que é o diretor do Demutran, porque eu queria fazer algumas alterações nos horários e ele não permitia. Então esses itinerários aí, os bairros e os horários, eles eram elaborados pela prefeitura? Todos os horários. Se tirasse, por exemplo, porque hoje nós não temos Atlântico passando pelo Siriema, nós não temos Atlântico passando até um dia desse no BTN1, não passa ali pelo IFIBA, enfim, na Vila Mochotó somente até o início da noite, há várias e várias reclamações. Então, quem tinha que fazer isso era o município. Quando você tivesse que tirar uma linha dessas, teria que comunicar ao município, o município teria que autorizar? Como é que funcionava isso? Olha só, Zildo, a gente nunca tirou. Quando teve uma época, se a gente perdesse um horário, o ônibus era notificado. Teve uma época que eu tenho vários... Tinha que estar dando entrada no CAC. Por exemplo, na minha época, se eu saía do terminal tipo 8 horas, eu só podia chegar na Rua da Frente ou 8h08 ou até 8h11. Se eu chegasse 8h13, o ônibus era notificado. Tinha fiscal lá. Tinha fiscal da prefeitura no terminal, na Rua da Frente, no posto médico, no posto de informação e no DNR. E hoje não existe. Hoje eles chegam na hora que quer, saem a hora que quer. Não, mais do que isso, estão tirando os ônibus. E não está acontecendo, na sua opinião, era para a prefeitura não deixar, impedir isso. A prefeitura tem o poder de fazer isso, porque quando está lá no edital, se descumprir o edital, o contrato seria quebrado. Mas aí é onde está. Eles alegam que, na realidade, é a prefeitura que não está cumprindo com o acordo, por conta exatamente do número de passageiros que diminuiu. Mas, cara... É o que eles estão dizendo. Mas, cara, deixa eu te fazer uma pergunta. Como é que você vai pegar, tipo, 200 mil passageiros? Eu pegava, eu rodava com 18 ônibus. Se você roda com 10 durante a semana e dia de domingo você roda com 2. Então, as pessoas perderam a credibilidade na empresa e elas não esperam mais. Elas pegam mototáxi, pegam outros carros, como eu ouvi falando que o pessoal pega o carro de Glória. Você vai ficar no ponto 1 hora. Deixa eu te fazer só uma pergunta. Se você chegar no Centenário agora, só vai ter ônibus depois das 17 horas. Você vai ficar até às 17 horas aguardando? Não tem como. Como é que você vai conseguir pegar passageiro? A gente tinha ônibus para o BTN a cada 10 minutos durante a semana. O Dudé, é um assunto que a gente, se for comentar, se a gente for falar sobre a Atlântico Transporte Público, a gente vai levar o programa todo, mas só para a gente fechar esse assunto, até porque a gente tem que voltar aqui ao tema sucessão municipal, mas houve alguma coisa nessa entrada da Atlântico que até hoje era um pontinho de interrogação. O que a Atlântico entrou? Inclusive muita gente falava que a Atlântico tinha ligação com pessoas da prefeitura. Teve alguma coisa? Conta aí pra gente. Olha bem, Osildo, isso eu falo com toda segurança. A Atlântico chegou para participar da licitação no dia da licitação, ou seja, eles não cumpriram com requisitos, porque existia no edital... Lembrando que você também participou da licitação. Participei da licitação e eu tenho um processo judicial até hoje. Até hoje, Até hoje contra a Atlântico e contra o município. Porque a Atlântico não podia, de maneira alguma, assumir as linhas de Paulo Afonso. Porque, além dele não ter feito os requisitos que o edital exigiam, ele não cumpriu com o que ele prometeu.
Então, aí a gente fica pensando. Então, mas eu te digo isso e eu provo através de papéis. Uhum. Não é algo que eu esteja falando de boca. Por exemplo, só para você ter noção, eles prometeram uma contrapartida para consertar ônibus de rua de frente, todos os pontos de ônibus. Algo que não aconteceu até hoje. E pelo contrato, isso teria que ter acontecido antes deles assumirem. Outra coisa, eles prometeram que a frota de Paulo Afonso, para eles conseguirem uma pontuação elevada, ela só iria ficar até 3 anos em Paulo Afonso. Após 3 anos, iria para outra cidade. Iriam renovar. Iriam renovar a cada 3 anos a frota. Fizeram exatamente o oposto, né? E isso... Os carros mais novos de Paulo Afonso eram levados para lá e chegavam velhos aqui. E são coisas que estão em contrato, são coisas que estão lá na licitação, lá nos editais, nas atas de reuniões. E foi algo que nada aconteceu. Alguém da prefeitura saiu ganhando alguma coisa com isso? Olha só, eu não posso afirmar, mas eu posso dizer que algo muito estranho aconteceu. Porque a partir do momento... Teve um fato... Teve até carreata, o povo da prefeitura participando. Participando. Lá, isso era estranho mesmo, gente. Não, o mais estranho, na época da licitação, você sabe que todo cidadão tem o direito de pegar cópias de qualquer licitação. Sim. Eu cheguei para pegar a cópia da licitação e a funcionária da prefeitura disse que não me dava nenhuma cópia. Aí eu disse, mas é um direito meu. Ela disse, mas eu não lhe dou. Vá atrás de quem você quiser para vir tirar, mas eu não lhe dou nenhuma cópia. Por que eu não podia ver a documentação? Estranho. Aquele ditado lá, a gente só valoriza as coisas quando perde, né? Porque a Vitran também era criticada, você sabe disso, você tem noção disso. Mas assim, com o tempo depois, a Atlântico mostrou as garras dela, aí até hoje a gente ouve as pessoas falar, que saudades da Vitran, tal. Enfim. Mas algo que é bem interessante, Osildo, a Vitran era criticada, mas ela era criticada mais pela sociedade que não andava de ônibus. Porque os passageiros fiéis de todos os dias tinham muita amizade, tanto com os funcionários, como elogiava. Agora, realmente, as pessoas que não andavam de ônibus criticavam a Vitran pela Vitran antes de eu assumir, que realmente na época que eu assumi Tava difícil. Tava complicado. Eu lembro que as pessoas diziam que os ônibus passavam, não ficava nem rastro. Realmente, quando eu assumi, eu lembro que quando o ônibus passava em frente à loja que eu estava atendendo alguém, tinha ônibus que era uma boate. Cara, ali você mostrou que era realmente um grande empresário. Ali você colocou em prática toda a sua experiência. Eu sei que você tem faculdade em administração, né? Eu sou pós-graduado. Eu sei que você tem, mas você sabe que o empreendedorismo aprende muito na prática, né? Então, toda a sua vida de 12 anos, quando você começou vendendo na feira, ali toda a sua habilidade você colocou, inclusive até porque o cara que é empreendedor tem que ter uma boa fala, uma boa retórica, conversar bastante, tanto que você convenceu. Ali você mostrou que realmente era muito bom. E o interessante... Você tirou a Vitran do caos, cara. Aliás, você tirou o Paulo Afonso do caos no transporte público. E assim, o interessante, Osildo, era porque você veja quando as pessoas te conhecem de ouvir falar. Porque os funcionários da Vitran, naquela época, antes de eu entrar, eles não tinham nenhum vínculo comigo. Sim. Eu não andava na Vitran. Até então, eu sempre tive meu trabalho. Na época, eu tinha aberto a loja Conexão, ia fazer 1 ano e estava bombando com a marca Tommy, que eu acredito que você lembra, com a Aleatória, que estava lá em cima, estava bombando a loja. E eu estava também para abrir uma franquia da Clorofila na época. E eu acabei indo para a Vitran, as pessoas disseram, venham, que a gente... Você imagine só, as pessoas lhe convidarem para você assumir uma empresa e dizer, se você assumir, a gente volta a trabalhar sem receber. E eu dividi aqueles pagamentos e assim, foi algo que realmente os funcionários até hoje não esquecem. Dudé, agora sim, para a gente fechar esse assunto, porque se fala muito que a Atlântico pode ir embora de uma forma ou de outra.
Tem como a Vitran voltar mais não, né? Passado, ou colocou uma pedra em cima, ou ainda há essa possibilidade? Como é que seria? Encararia se tivesse uma nova licitação? Olha bem, Osildo, nessa nova caminhada da vida, eu não sei te responder como seria. Até então, para uma empresa de transporte entrar, ou seja, retornar à cidade, precisa-se de muitos recursos. E hoje eu não sei te dizer se realmente eu teria condições de comprar uma frota de 30 ônibus, reunir a equipe, eu sei que é fácil, competência para gerenciar, eu sei que eu tenho, mas assim, existe uma questão financeira, Claro, que é bem difícil. Hoje você comprar uma frota de 30 ônibus é muito dinheiro. Muito bem. Dedé, você vai ser candidato a prefeito de Paulo Afonso? E por quê? Olha só, eu acredito que Paulo Afonso precisa de mudanças. Precisa muito de mudança. Até então a nossa cidade, ela tem retrocedido já há alguns anos. Só para você ter noção, o estado da Bahia ele é composto por 417 municípios. Paulo Afonso na educação, de 1 a 417, está na posição 317. Agora, em receita, Paulo Afonso fica na posição 18ª. Então, você veja que as contas não fecham. Então, precisa realmente de um gestor novo. Precisa de alguém para começar a fazer uma mudança, para trabalhar para Paulo Afonso crescer. Hoje, o que nós vemos em Paulo Afonso é uma situação precária em quase todas as áreas. Se você chegar na saúde, a situação está precaríssima. Chegou no transporte, chegou no turismo, acabou. Então, você veja, Osildo, como é que alguns gestores, eles deixaram Paulo Afonso ser engolida por piranhas. Até o almoço de domingo em glória. Quando você fala alguns gestores, você está se referindo a quem? Aos gestores da cidade. Se refere a prefeito da cidade. De quanto tempo para cá? Paulo Afonso ele vem retrocedendo desde 2007. Em 2007, Paulo Afonso ocupava a 30ª posição. 2007 ali era o terceiro ano de Caires, né? Caires começou em 2005, 2006. 2007, o penúltimo ano. Então, você pega 2 anos de Raimundo Caires, aí veio o mandato de Hamilton, depois Hamilton renovou, e os 2 agora de Luiz de Deus. Então, você veja, em 2007, Paulo Afonso ficava entre as 30 maiores cidades do Nordeste. Hoje, Paulo Afonso está na posição 54ª, ou seja, olha como Paulo Afonso tem caído. Sem falar que Paulo Afonso caiu mais uma posição agora no IBGE desse ano. Então, assim, como pode uma cidade rica, onde tem uma receita altíssima, a receita desse ano é 498 milhões, a previsão, né? A do próximo, a desse... A do próximo quase 540 milhões. Então você veja como é que uma cidade de quase 500 milhões, vamos resumir, se encontra numas condições dessa. Se você chega na cidade, eu fui pegar o meu amigo para vir comigo, cara, a rua que o transporte passa, a Monteiro Lobato, está abandonada, cheia de buraco. A cidade está abandonada. Hoje de manhã eu cheguei para trabalhar, o lixo estava na porta das lojas, lá da Amâncio Pereira. Como é que isso pode acontecer em uma cidade do porte de Paulo Afonso? Tem um motivo, algo, porque você fala de 2007 para cá, porque aí nós tivemos prefeitos diferentes. Você enxerga ali qual seria o principal erro? Nessa visão que você tem de empresário, de empreendedor, qual é o principal erro? O que acontece então para estar assim? Na realidade são os mesmos gestores. Na realidade muda só o nome. Estava Nilton, voltou Luiz, mas é o mesmo grupo, eles têm a mesma visão. Muitas vezes o secretário nem muda. Os diretores não mudam, os secretários não mudam, então fica na mesma coisa.
Porque o que Paulo Afonso está precisando é de uma injeção de novas ideias. A gente precisa ressurgir. É como uma fênix que precisa ressurgir das cinzas. Então, Paulo Afonso, ela necessita ressurgir. Nem precisa, ela necessita. Você veja que saiu Anilton, o primeiro mandato dele não foi legal, o segundo foi péssimo. Entrou Luiz, fez um primeiro péssimo, o segundo horrível. Agora está Marcondes, até agora não mostrou para o que veio. Marcondes está há 5 meses. Vai fazer 6. Vai fazer 6 em agosto, dia 18. Não sabemos se o Luiz vai voltar. Na sua opinião, tem alguma diferença da gestão de Marcondes para a de Luiz de Deus? Olha só, eu acredito, e na minha visão, que Marcondes ainda está sendo melhor do que o Dr. Luiz. Pelo menos ele colocou algumas festas ruins, mas colocou, que na época de Luiz não tinha nada. Então, mas está deixando muito a desejar. Se você for andar na zona rural... Ele não mudou os secretários, até porque não sabemos se Luiz de Deus volta. Talvez tenha sido isso, né? Você mudaria os secretários se fosse Marcondes, Francisco? Olha bem, eu vejo pela seguinte visão. Você tem que olhar quem está trabalhando. Uhum. Se você não estiver trabalhando de acordo com a sua proposta, você tem que colocar para casa. Cara, ou trabalha de acordo para desenvolver, mostrar serviço, ou tem que ir para casa. Agora, você coloca a pessoa somente para ocupar lugar, então, dessa maneira, não consegue se administrar uma cidade. Por tudo isso, então, que você relatou aí, que você analisou, surgiu o interesse, então, de eu tenho que fazer alguma coisa. Eu sou cidadão, Paulo Afonsino, então a minha cidade está precisando de um gestor, de um empresário. Foi mais assim, nessa linha? Foi nessa linha e a pedido. Eu recebi muitos pedidos do Dé, vamos entrar na política, você é uma pessoa que tem coragem, você tem uma visão diferenciada. A nossa cidade precisa de alguém como você, alguém de pulso, alguém que tem coragem de enfrentar desafios. Porque eu costumo dizer que eu tenho coragem de enfrentar desafios. Eu não tenho medo de desafios. Eu costumo dizer que desafios, eles vieram para você enfrentar e vencer. Porque não adianta você tentar vencer desafios e chegar próximo, você parar, você recuar. Não, você tem que acreditar. Primeiro de tudo, você tem que acreditar no seu potencial. Eu sou bom. Eu sou bom no que eu faço. Essa semana alguém me fez uma pergunta e eu disse, eu vou porque eu sou bom. Eu sei que eu tenho capacidade. Você já mostrou a isso. pessoa olhou para mim e disse assim, por que você se acha tão convencido? Eu disse, porque eu sou bom no que eu faço. Eu nasci preparado para fazer o que eu faço e o que eu quero fazer, eu vou em busca de conhecimentos. Então, hoje... E você sabe que é bom, você tem confiança de que sabe fazer. É a mesma coisa de um craque, de um jogador de futebol, quando ele está confiante, né? Como ele desenvolve bem. Quando ele tem confiança, ele vai lá, dribla, marca o gol, porque ele sabe que está ali confiante em que ele é bom. Então é isso, você tem confiança. Você sabe que é bom, tem experiência, tem confiança, então não tem a deslanchar, não tem jeito. E vou em busca daquilo que não Isso sei. não é você ser convencido, tal, arrogante, não longe Não. disso, nada. É mesmo, Assim, meu amigo, sua vida, cara, você começou com 12 anos na feira, ralava pra caramba, imagina aí, então você sabe o que é sofrer, né? Eu sei, Osildo, eu já trabalhei, eu acredito, às vezes eu brinco, eu digo que todo mundo tinha que ter uma experiência na zona rural. Para aprender a trabalhar um pouquinho na lavoura, para aprender a dar valor mais às coisas, para aprender a dar valor mais à vida, para entender o que é sofrer um pouquinho, o que é sentir o sol na cabeça, o que é você ter que colocar uma camisa de manga longa no calor de 40 graus para não queimar sua pele. Hoje você está usufruindo de tudo que você já fez, né? Você fez por onde? É consequência do que você fez há tantos e tantos anos. Hoje você pode levar uma vida, graças a Deus, um pouco mais confortável, né? Com luxo. Ele agora parou, mais ou menos. Você já está em algum partido ou não? Olha só, partido eu quero divulgar só mais para frente. Mas não está afiliado a nenhum partido. Até porque você pode fazer isso até abril do ano que vem, né? Então, partido só mais para frente. Tem algumas coisas que eu estou alinhando.
Eu estou alinhando porque realmente eu quero vir muito seguro. Você seguro. tem o apoio da família? Tenho. Muito, isso é muito importante. Claro, vou falar nisso, sem dúvida. aquele abraço para minha esposa, para minhas irmãs, para seu Telmo, não posso esquecer o senhor, né? Então assim, eu tenho o apoio de minha família, eu tenho o apoio dos meus amigos, que é algo que tem me surpreendido muito. Eu achava que minha família não iriam gostar da ideia, e ao contrário, minha família está amando a ideia de eu me tornar político. Minha esposa, então, ela está assim, radiante de felicidade. Coisa que eu costumo dizer, quando eu fui consagrada pastor, você não ficou tão feliz. E por que agora que eu vou entrar na política, você está tão feliz? Então é algo inexplicável. O Dudé também é pastor, né? Sim. Pastor também. Qual igreja? Eu estava na igreja do Panorama. Então, assim... Foi uma experiência muito boa, uma experiência muito rica. Mas a igreja que você fala do Panorama é o que? É o nome, é a Igreja Evangélica do Panorama. Do Panorama. Eu passei... Foi você que criou? Não, é da missionária Lídia, por falar nisso, missionária Lídia, paz, Deus abençoe. Então, assim, foi uma experiência muito boa. Mas você vai misturar igreja com política? Não. Na minha opinião, igreja e política não andam juntas. Eu me afastei, eu entreguei o cargo de pastor, porque eu não poderia estar exercendo a função de pastor, essa é a minha visão, e estar andando em festas e estar fazendo política. Então eu optei em entregar o cargo. Mas já se afastou antes mesmo de oficializar a candidatura? Já me afastei. Eu achei a necessidade. Isso é raro, porque enquanto que tem muitos que na realidade transformam até o púlpito da igreja em palanque, você resolveu se afastar completamente antes mesmo do ano eleitoral, porque a gente ainda está no ano pré-eleitoral. Então, eu me afastei do púlpito, mas eu não me afastei da igreja. Então, são coisas diferentes. Eu quis me afastar do púlpito porque eu achei que não seria viável eu estar num púlpito falando do amor de Deus, falando das coisas sagradas e quando fosse no outro dia eu estaria em uma festa. Então, eu preferi, essa é a minha opinião. Alguns não entenderam, mas foi assim que eu fui criado. Eu acredito que berço, você nasce, você é educado. Eu fui educado dessa maneira, não confundir a palavra de Deus com política. Nada contra quem vai confundir, mas na minha concepção é não. O Dudé, você apoiou na última eleição o Mário Galinho, não foi? Apoiei sim. Eu sou se arrepende de ter apoiado ele, não? Não, né? Me arrependo jamais. É um cara assim que eu tenho muito respeito. Foi por pouco que ele não chegou, né? É um cara que eu tenho muito respeito e algo muito interessante que eu nunca tive, porque geralmente às vezes os comerciantes eles não falam em quem você vai apoiar e eu nunca escondi que eu sempre apoiei Galinho. E assim, é um amigo pessoal, uma pessoa que eu tenho muito respeito e muita admiração. E assim, ele cresceu muito na política. Ele realmente fiquei muito triste quando o ano passado ele não conseguiu levar. Você também apoiou ele para deputado? Apoiei sim. Foi mesmo? Apoiei ele para deputado. Eu acho que... você está largando ele agora? Não. Na realidade, olha só. A nossa vida... Às vezes ela caminha por lados opostos. Certo. Mas antes de eu entrar na política, eu conversei muito com o Galinho e por incrível que pareça, foi justamente uma das pessoas que anda muito com ele, junto com ele, que me conseguiu me convencer a entrar na política. Quem? Pedro Jerônimo. Hoje eu estou na política. Advogado? Sim. Hoje eu estou na política, Pedro Jerônimo me deu a maior força, disse, cara, você tem potencial. Então eu recebi também muitos convites das pessoas, cidadãos comuns que me paravam na rua e perguntavam por que eu não entrava. O Flávio também tem me dado muito suporte. Flávio tá aqui comigo, sempre me incentivou, Dudé, entre na política. E realmente eu senti uma resistência no começo, mas foi aquela coisa, eu queria, mas ao mesmo tempo não sabia qual a aceitação da minha família. Mas aí eu e a família, que é a base de tudo, você precisava dessa base para dar um pontapé inicial, né? Então, eu fui, intenção, né? eu viajei, tem 2 meses, eu fui falar com meu menino,
o que ele achava de eu entrar na política. Ele disse, maravilha. Qual a idade dele? 29. 29. Então eu fiquei muito feliz. Já é avô, doutor? Não. Peraí, né? Peraí. O menino está estudando, rapaz. O rapaz está estudando. Então hoje ele está estudando, está terminando a residência. E eu tinha medo da reação dele. Qual seria? Porque você sabe que quando você entra na política, você tem que estar disposto a tudo. Renúncias. Renúncia. Muito complicado. Dudé, deixa eu te perguntar ainda em relação a Mário Galinho, porque você sabe que o Mário Galinho sofreu muito com essa questão de Bolsonaro, Lula, Bolsonaro e tal, enfim. E eu percebi que o Mário Galinho teve um apoio muito forte de evangélicos, de líderes religiosos, e sabemos muito bem que muitos evangélicos apoiaram o Bolsonaro. Qual foi o seu posicionamento, a sua orientação, o seu conselho a Mário Galinho, ou você acha que ele teria que seguir mesmo essa linha de direita, de conservadorismo? Qual foi o seu posicionamento para o Mário Galinho? Olha só, na realidade, eu lembro que eu conversei com ele mais sobre governador. Sobre governador nós conversamos um pouco, mas essa questão de presidência, eu não quis me envolver, porque Bolsonaro, ele estava muito envolvido com a igreja, e eu sou contra. Tanto é que você já se afastou. Eu sou completamente contra política e igreja. Então eu não aceitava de maneira alguma os pastores dentro da igreja defendendo um político e falando de outro político e acusando o outro. Até então, principalmente para uma pessoa que se diz pastor, porque a Bíblia nos ensina que só quem pode julgar é Jesus. Então, como era que eles estavam julgando o candidato a presidente? Você conversou com ele? Se a pergunta aqui, que eu acho que talvez até o ouvinte poderia fazer essa pergunta. Já que você caminhou lado a lado com o Mário Galinho, e hoje, queira ou não, o Mário Galinho é uma das principais forças, chega muito forte para as próximas eleições, você tem conversado com ele sobre um futuro alinhamento, por exemplo, uma composição de uma chapa, a depender do seu crescimento, porque logicamente ele precisa fazer alianças, você também precisa fazer alianças futuras, e isso é muito natural na política, principalmente numa eleição tão difícil que é uma eleição municipal. Enfim, você pretende ter um encontro com o Mário Galinho e, a depender do seu crescimento, do crescimento do seu nome, você formar uma chapa com o Mário Galinho? Ou seja, o Mário Galinho, a gente sabe que ele, apesar de ter tido uma boa atuação como vereador, muito forte nas redes sociais, por muito pouco não foi prefeito, mas eu não sei se ele tem a experiência que você tem em gestão empresarial, em gestão de pessoas, ainda não tem em gestão pública, mas sabemos muito bem que essa experiência da privada é muito importante para você levar para a coisa pública, porque aí haveria um equilíbrio, né, entre Mário Galinho e o Dudé. Há essa possibilidade futura? Olha só, antes mesmo eu conversei com ele. Eu fiz a proposta para ele e ele sugeriu muito que eu saísse como vereador. E eu disse a ele que como vereador eu não queria e que eu seria concorrente dele. Caramba! Que como na lata você falou isso. Na lata, lá no escritório da Loja Conexão, estava eu, ele e Pedro. Eu disse, cara, como vereador eu não quero sair. Então... Não é a sua praia legislar? Não, não é minha praia. Eu acredito que... Porque você chegaria também com condições de ver. Mas eu sou mais do executar. Fazer leis não é muito minha área. Eu sou mais de colocar em prática. Vamos para o trabalho, vamos executar o serviço. Então, esse é mais o meu perfil. Mas você chegou nessa conversa a falar para ele, quem sabe lá na frente a gente ter um encontro e formar uma chapa? Então, não. Não. O que eu falei, eu falei sim, eu disse, eu posso ser seu vice. Ah, você chegou a falar? Cheguei a falar sim. Mas aí ele disse, eu quero você como meu vereador. Aí eu disse, como vereador, eu não quero. Sabe o que eu estou pensando aqui?
como vocês se dão muito bem, será que não foi estratégia de vocês? Ah, eu vou ser candidato? Não, pelo menos. Então faz o seguinte, deixa eu ser candidato aqui, lá na frente, poxa, a gente para dar aquela impressão, aquele impacto, olha, o Galinho está se unindo com outro candidato e tal. Não foi estratégia? Conta pra gente. Não. Eu sei que você é sincero. Não, posso lhe garantir que não foi. Posso lhe garantir que não foi. Eu sou um cara super sincero e assim, meu intuito realmente... Mas pode acontecer e, pela sua experiência, pela sua história, é um excelente nome para compor uma chapa, não tenha dúvida. Já é para a Associação Municipal, se não é uma pessoa tão popular, eu estou falando que você é popular no meio empresarial, tal, muita gente conhece, mas a gente precisa ter essa leitura de uma eleição geral municipal. Você tem que ter acesso à área rural, a todos os bairros periféricos, enfim, do município. Então você precisa entrar exatamente em todas essas áreas. É uma pessoa que tem experiência, tem tudo para ser um excelente gestor público, um excelente prefeito, mas precisa se popularizar mais, né? Você, acredito que também tem esse entendimento. Então, até por conta disso, e é lógico que você ainda vai começar a sua pré-campanha, depois a campanha, tudo isso que eu estou falando, você pode ser que se concretize, né? Mas hoje, nesse momento aí, a gente já pensa numa chapa com qualquer outro candidato a prefeito, você somando, sem dúvida alguma, haveria um equilíbrio. Porque os nomes que nós estamos vendo aí são nomes bons, são nomes populares, estão em evidência, sim, mas aí a gente analisa, poxa, Paulo Afonso está precisando de um gestor, cara. Paulo Afonso, mais do que nunca, está precisando não de um político, claro, se possível equilibrar isso. Um cara ser político, mais técnico, ser gestor. Paulo Afonso está precisando de alguém assim. Aí a gente olha alguns nomes, caramba, esse nome tem experiência. Não, acho que não. Tal. Aí o Dudé tem experiência, o cara já tirou aí uma empresa que estava numa enroscada grande e tal, enfim, o cara é bem sucedido. Mas você tem noção de que seu nome eu acho que seu nome vai crescer bastante, né, Dudé? Eu tenho noção. Outra coisa que eu não tenho ego elevado. Não, eu percebo que você não está indo por questão de salário, de status. Não. Eu percebo até porque você já tem tudo isso. Você tem uma vida tranquila. Você tem... Acho que a sua conta bancária está lá, não quero nem saber, mas você está super gordinha. E eu sei que... Até porque se você fosse preocupar com o salário, você iria para vereador, que seria muito mais fácil para você vencer as eleições. Até porque hoje... O vereador não pode se reclamar da questão salarial, ou se você colocar ali verba de gabinete com salário, dá quase 50 mil reais, pô. Você tem mesmo, lógico que você tem que gerenciar ali a sua equipe e tal, enfim. Mas eu percebo isso, que você está bem intencionado realmente, que você está pensando em Paulo Afonso. Na realidade, Oswildo, minha intenção realmente é fazer Paulo Afonso crescer. É voltar com esse turismo para explorar essa cidade tão linda que é Paulo Afonso, cara. Você olha Paulo Afonso, sem ser explorada pelo turismo, você fica triste. Nós temos ali o Rio do Sal, se você chegar, você entra ali dentro daquele rio, você está na Bahia, automaticamente você está vendo Sergipe e Alagoas. Isso é algo raro no nosso país. E nós temos isso em Paulo Afonso. E não é explorado. Nós temos uma prainha, como você fez uma matéria. Gente, aquilo é vergonhoso. Eu acredito que... Eu fui almoçar outro dia na prainha, eu saí de lá triste, decepcionado, ao mesmo tempo envergonhado. Como é que um lugar tão bonito, uma área de lazer tão boa, uma gestão consegue deixar nas condições daquela? Não, hoje o único atrativo para você ir para a prainha, e aí a gente tem que parabenizar os empresários, os donos dos quiosques, que primaram pela qualidade da culinária, né? Antigamente a gente ia mais por conta da vista, da prainha e tal. Hoje não, hoje a gente vai à prainha por conta do bom atendimento, da qualidade, né, da culinária, dos pratos servidos. Então é exatamente o oposto do que acontecia antigamente. Você lembra que a gente ia à prainha, era para aquela vista maravilhosa? Hoje não. Se não fossem os empresários ali, minha amiga, aquilo ali nem existia mais. Você vê? Então uma vista tão bonita, uma cidade tão rica e tão abandonada. Só para a gente fechar esse bloco aqui, que eu tenho que chamar um intervalo, do Dep. Eu fico pensando o seguinte, voltando a essa questão, já que você chegou a sugerir, quem sabe, Galinho, aí o seu vice aí Galinho, não, vereador, do Dep, ou seja, o Galinho te perdeu.
E aí, de repente, se você for convidado para compor uma chapa, por exemplo, com alguns outros nomes que estão aí, com o Marconi Daniel, com o próprio Marcondes Francisco e tal, e aí, como é que fica? Você aceitaria ou não? Cara, um cara que eu gosto demais e eu admiro é Marconi Daniel. Ele sabe disso, o carinho que eu tenho por ele, o respeito. A gente é amigo desde a época de adolescentes. E assim, é uma pessoa que eu tenho muita admiração. Não tenho ego. Não já tenho deu a ego. resposta, já deu a resposta. Conversaria. Conversaria se não tem o ego elevado. Marcondes Francisco, conversaria? Não. Na lata. Não. Nós vamos a um rápido intervalo, a gente volta daqui a pouquinho. Muita gente participando aqui, viu, Odudé? Muita gente participando. Então, no próximo bloco, a gente dedica também aqui esse espaço para os nossos amigos ouvintes que vão interagir aqui com o Odudé. Rápido intervalo, a gente volta daqui a